os principais pontos que me perguntam sobre a liderança e o desenvolvimento do nosso time aqui na Blueberry. Fala pessoal, aqui é a Marina, eu sou diretora do time técnico aqui na Blueberry e hoje eu vim trazer alguns pontos que me perguntam toda semana com relação ao desenvolvimento do nosso time, sobre as dificuldades de liderar e gerir um time tão grande quanto o nosso que nós temos hoje e como a gente faz para que as pessoas consigam se desenvolver e que a gente possa oportunizar uma carreira e um ambiente legal para todo mundo aqui na agência. Então fica aqui nesse vídeo que eu trouxe pontos bem legais que podem se encaixar aí para a tua empresa e vai ser um prazer dividir esses ensinamentos e essa experiência com vocês. Mas antes de continuar com o conteúdo, eu quero te fazer um lembrete. Se você tem interesse em receber uma consultoria totalmente gratuita de um dos nossos consultores aqui do nosso time, preencha o formulário que está aqui abaixo e vai ser um prazer te atender, conversar com você, dedicar aí 20, 30 minutos para entender o seu negócio e de que maneira o marketing digital e a Blueberry podem te ajudar. Eu trouxe aqui 7 pontos e algumas dicas que eu tenho certeza que fazem parte dos desafios da liderança em qualquer lugar. Tanto para equipes pequenas quanto para equipes maiores, os desafios são praticamente os mesmos. O que muda é o volume, e a intensidade. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é com relação à comunicação efetiva. É muito importante que a gente, quanto líder, que você, quanto líder e você, quanto liderado, mantenha uma comunicação clara e objetiva com os seus colegas e com a sua liderança. Por que eu digo isso? Porque quanto mais claro a gente é nas nossas dificuldades, nos nossos objetivos, nas nossas demandas, mais fácil fica tanto para o líder poder te ajudar a performar melhor, a resolver as questões que estão te atrapalhando no dia a dia, quanto para o líder poder te auxiliar também. Então é o seguinte, se você, como liderança, precisa que o time aja de alguma maneira, foque em determinadas métricas, foque em determinadas ações, foque em determinados aprendizados, é muito importante que você seja intencional em comunicar isso. Muitas vezes o nosso time está remando para um lado e a gente esperaria que ele remasse para o outro. E eu sinto muito em te dar essa notícia, mas a culpa é do líder. Se você tem um direcionamento claro, se você dá as coordenadas, fica mais fácil para que todo mundo possa remar e caminhar na mesma direção. E você, quanto liderado, se você está vendo que o seu time, os seus colegas ou os seus líderes não estão caminhando para o mesmo lado, é muito importante que você traga esse feedback também, que você, da sua maneira, consiga contribuir, e isso é muito importante. Hoje a gente precisa de pessoas no nosso time que tenham opinião, que tenham uma capacidade de analisar o ambiente e trazer soluções, não apenas de reclamar, não apenas de se queixar e às vezes até de deixar um super potencial de lado por vergonha ou por receio de compartilhar isso com a liderança. Um segundo ponto muito importante é a construção da equipe. Eu vejo muitas pessoas se queixando do seu time, se queixando da sua equipe, mas na verdade o problema está lá no início, na hora que você vai divulgar a vaga, na hora que você vai fazer o processo seletivo. Porque vamos lá, se você precisa de pessoas com determinadas características, com determinadas aptidões e interesses, você precisa deixar isso muito claro. E além disso, você precisa deixar claro as atribuições que essa pessoa vai ter. Porque você trazendo uma pessoa para o seu time com um perfil X para uma vaga que precisa de um perfil Y, isso já começa a gerar uma insatisfação. Fora que quando a gente não comunica da melhor maneira o que essa vaga vai proporcionar, o que essa vaga exige de habilidades, o que essa vaga tem de tarefas de dia a dia, quando isso não está bem claro, a gente corre um sério risco de trazer uma pessoa que não vai se encaixar, que vai se queixar e que o pior, vai trabalhar desmotivada e não vai ver sentido naquilo que ela está fazendo, porque não é aquilo que ela esperava. Então, a parte da contratação, a parte da construção do time é muito importante para que você possa construir um ambiente, um lugar legal de desenvolvimento e que vai remar e que vai fazer você chegar nos seus objetivos quanto líder e quanto empresa. Um terceiro ponto que eu quero trazer aqui é um ponto muito importante e é bem desafiador. É a gestão de conflitos. Uma coisa eu posso dizer para vocês com certeza: onde tem pessoas,
pode haver conflitos e geralmente tem algum tipo de conflito. Mas o que é importante? Que você, quanto líder, seja muito pontual e muito intencional. Que a gente, quanto empresa, não permita que conflitos se reverberem, que aquela situação fique ali em banho-maria e as coisas vão acontecendo e vai tendo um casinho aqui, um probleminha ali, uma discussão ali, sem que a gente chame e resolva. Isso é muito importante, porque nas relações interpessoais, a mágoa, ela faz muita diferença e ela tem um resultado muito ruim. Então, se você percebe que tem alguém que não tá legal, que tem alguém que não tá satisfeito, que tem pessoas dentro do seu time que estão tendo conflitos, é importante que você peça ao RH ou você, se é o líder direto, chame e resolva esses problemas. Porque esse tipo de situação atrapalha muito o desenvolvimento da empresa. Porque estraga o clima, estraga a motivação, as pessoas não têm vontade de estar ali, as pessoas começam a desacreditar da empresa, e isso começa a minar o seu resultado e a minar de todas as formas a cultura da tua empresa. Então seja muito intencional. Teve algum conflito, teve algum problema, teve alguma atitude do seu liderado, alguma atitude da sua equipe que não foi legal, chame e resolva. E um ponto muito importante é deixar sempre muito claro que o feedback, que a crítica, que aquela chamada de atenção é para a atitude, para a situação e não para a pessoa. Porque somos todos adultos, a gente precisa entender e separar esses pontos para que a gente possa se desenvolver quanto equipe. Um outro ponto, pessoal, muito importante e que eu vejo muita gente falhar nisso também, e é desafiador, eu não julgo porque é muito desafiador, é acompanhar as métricas do seu time. Se você não tem métricas, se você não consegue acompanhar produtividade, resultado, um acompanhamento de perto do seu time, fica muito difícil você ser justo nas pessoas que você vai premiar, nas pessoas que você vai trazer um feedback de correção, nas pessoas que você vai destacar dentro do seu time. E isso a gente precisa ser muito, muito intencional também. Porque quando alguém dentro do nosso time se sente injustiçado, isso traz um reflexo muito grande. A pessoa começa também a desacreditar dos seus métodos, também a desconfiar dos seus métodos de dar mérito para o seu time. Então, muita atenção nisso. Tenha dados importantes sobre as atividades do seu time. Se o teu foco principal é produtividade, meça a produtividade e dê feedbacks com relação a isso, inclusive ajudando aqueles que não estão indo bem a melhorar e reforçando os comportamentos positivos daqueles que estão indo bem. Agora, se você não tem isso, cuidado, porque é muito fácil a gente cair nessa armadilha de às vezes estar honrando e às vezes até acreditando em profissionais, em pessoas que não estão dando tão certo assim naquela função porque a gente não está medindo da maneira adequada. Um outro ponto muito importante é treinamento e desenvolvimento. Por que eu falo disso, pessoal? Porque muitas vezes a gente na empresa imagina que a gente está oportunizando um emprego, oportunizando uma vaga, oportunizando um desenvolvimento para uma pessoa. Só que a pessoa também está nos entregando, a pessoa também está abrindo mão de muitas coisas para estar conosco, de muitas propostas, de muitas oportunidades, né? E principalmente, a gente precisa entender que a pessoa está nos dando o que ela tem de mais valioso, o seu tempo. Então, a gente precisa aproveitar. E o que eu quero trazer com essa questão de desenvolvimento? Nós, quanto empresa, se a gente quer crescer, se a gente quer se desenvolver, a gente precisa dar atenção ao desenvolvimento de cada colaborador, de cada setor. E para isso, a gente precisa de atenção, a gente precisa olhar o que o nosso time precisa melhorar, olhar o que o nosso time está carente de conteúdo, está carente de práticas e a gente trazer isso quanto empresa, porque assim o benefício ele vai ser muito para a gente e também muito para o nosso profissional. Aqui na Blue a gente é uma agência formadora, então a gente traz muitas pessoas que ainda não têm experiência, que não têm conhecimento técnico ainda, mas a gente contrata muito pelo perfil e traz essas pessoas num ambiente de muito conhecimento, de muito treinamento, de muita técnica, de muito feedback, porque isso constrói carreiras de sucesso. Então, se você na sua empresa está reclamando do seu time, está se queixando que eles não estão se desenvolvendo, que os erros se repetem, pensa bem se isso não pode ser uma falha da liderança também, de não estar trazendo treinamento, de não estar trazendo oportunidades de esse time se desenvolver melhor. E ainda nesse ponto, uma outra questão muito importante é o feedback. É muito importante que você traga um feedback para esse
time. Por que eu falo isso? Num relacionamento, se você não disser para a pessoa o que ela faz que você não gosta, o que ela faz que te magoa, o que ela faz que te deixa chateada, é impossível de essa pessoa adivinhar. E no trabalho a mesma coisa. Se você não trouxer feedback, se você não trouxer pontos de melhorias, é bem difícil que o seu time consiga melhorar e principalmente buscar se desenvolver nos pontos certos, né? Então esse direcionamento faz parte do papel da liderança. Um ponto muito delicado e que eu, Marina, demorei muito para conseguir desenvolver e ficar satisfeita com o meu papel na liderança com relação a isso, que é o feedback negativo. Muitas vezes a gente, quanto líder, pensa que se a gente trouxer um feedback negativo, a pessoa vai ficar chateada, vai ficar magoada, que ele vai se desmotivar ainda mais, que vai piorar a situação, a gente não quer causar um constrangimento. Mas, gente, não tem nada mais gratificante do que você trazer um feedback, você trazer um ponto de correção, a pessoa te agradecer e conseguir se desenvolver em cima daquilo. Sempre muito importante deixar muito claro o que foi o ato que te motivou a trazer esse feedback, qual é o comportamento que não tá legal e principalmente reforçar os pontos positivos também. Não trazer só feedback negativo, 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 porque isso realmente desmotiva. Mas se você é intencional, se você mostra para a pessoa por que aquele comportamento, por que aquela atitude, por que aquela entrega não tá legal, fica muito mais fácil de ela conseguir corrigir. E também, na pior das hipóteses, se for o caso de você ter que dar uma advertência, se você tiver até que desligar essa pessoa, você pode ficar muito tranquilo que você trouxe um ambiente adequado para ela, que você trouxe feedback, que você trouxe oportunidade de ela melhorar. E aí, se ela não quis, se para ela não fez sentido, se não foi o suficiente, e aí a gente também não pode absorver toda essa culpa, toda essa questão, né? Você precisa oportunizar e você precisa mostrar o caminho. E aí depende da pessoa querer também. Mas é muito, 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 muito comum que os líderes se queixem, não deem feedback e na hora de desligar uma pessoa não conseguem nem trazer um motivo específico, porque foi tanta coisa que foi deixada de lado que você não consegue comunicar e a pessoa vai para uma outra oportunidade de trabalho, vai para o mercado de trabalho sem saber naquilo que ela podia melhorar. E vamos ser sinceros, o papel da liderança também é desenvolver as pessoas, também é fazer com que as pessoas estejam hoje melhor do que elas estavam ontem, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então isso também faz parte dos desafios que a gente enfrenta aqui na agência e que a gente vem todos os dias tentando superar e melhorar nesse sentido. E um outro papel muito importante da liderança, que precisa ser passado para o time, é a adaptação. Quando um time está disposto a se adaptar, eu vejo que ele está disposto a ajudar, a contribuir, está disposto a fazer o que tiver que ser feito, sabe? E isso é muito importante dentro de uma equipe. Numa agência, por exemplo, como a gente trabalha aqui, a gente trabalha com tecnologia, com ferramentas, é muito comum que a gente precise mudar rotinas com bastante frequência. Muitas vezes a gente tem uma rotina X que está sendo feita há alguns anos, há alguns meses, e a gente percebe que aquilo não está sendo mais tão legal, que não é mais o suficiente ou que tem uma solução melhor. E a gente precisa trazer para o time para adaptar, né? E se o líder não tem essa comunicação boa, se o líder não tem também credibilidade para trazer essa adaptação, para trazer essa melhoria, o time fica muito engessado e isso atrapalha muito a entrega, tanto do seu produto quanto do seu serviço. Então, fomentar isso, fomentar que o seu funcionário, que o seu time seja um time adaptável, faz muita diferença para o resultado. Eu vejo aqui na Blue que as pessoas que mais se destacam são aquelas que estão mais dispostas a aprender, estão mais dispostas a ouvir conselhos, ouvir orientações e feedbacks de quem tem mais experiência e aqueles que estão dispostos a se adaptar, a fazer com que o seu trabalho seja utilizado da melhor maneira possível. Então isso faz muita, muita diferença no desenvolvimento, tanto das carreiras individuais quanto dos nossos produtos e serviços. Pessoal, esses foram alguns pontos que eu separei aqui que muitas pessoas tiram dúvidas, como que a gente faz para manter o time atento, como que a gente faz para dar feedback, o que a gente faz para que o time se desenvolva e que a gente tenha sempre pessoas se destacando, e esses são os pontos principais. E eu digo uma coisa para vocês, vale muito a pena se dedicar para fazer o teu time se sentir pertencente, se sentir parte da cultura, se sentir feliz no trabalho. É claro que o trabalho não é lazer, o trabalho não é uma colônia de férias, mas quanto mais o seu time estiver engajado, estiver vendo o potencial de crescer, estiver vendo esperança de crescimento pessoal para ele, mais
mais os seus resultados vão acontecer, e é isso que a gente faz aqui na agência. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se inscrevam aqui no nosso canal para ver os próximos vídeos, ativem o sininho para receber aí quando tiver alguma novidade, e a gente se vê no próximo vídeo.